Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Administrativo e esse programa é a realização de uma parceria da rede LFG de ensino com a TV Justiça e ele está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia hoje será agências reguladoras e agências executivas. Na segunda parte do programa, nós vamos analisar as suas dúvidas no Pergunte ao Professor. E, finalmente, na parte de encerramento, terceiro bloco, nós vamos verificar como que o assunto cai no dia da prova, resolvendo testes do exame de ordem sobre o tema de hoje. Se você coloca gasolina no seu carro e o seu carro não funciona porque a gasolina estava batizada, para quem que você pode reclamar? Não perca a resposta na sequência do programa Prova Final. O tema do dia de hoje é o assunto das agências reguladoras e das agências executivas, um assunto da maior importância para o dia da sua prova. Interessante que as agências reguladoras são um fenômeno relativamente recente no direito brasileiro. A criação das agências não conta mais do que alguns anos aqui no Brasil. Na verdade, as agências reguladoras foram criadas aqui entre nós na metade da década de 90, tendo uma relação direta com o processo de privatização. Com a privatização, muitas atividades que eram exercidas pelo Estado passaram a ser desempenhadas por particulares. O Estado saiu da realização dessas tarefas e passou a ocupar apenas um papel de fiscalização. E o exercício direto da atividade foi entregue à iniciativa privada. Daí, a criação das primeiras agências reguladoras nos anos de 94, 95 e 96. Elas recebem esse nome de agências reguladoras porque são responsáveis pelo controle, pela fiscalização de setores sociais relevantes. Bem, o que são agências reguladoras? Essa é a primeira pergunta que pode cair na sua prova. Não se esqueça. Agências reguladoras são autarquias com regime especial. Quando nós falamos que as agências são autarquias com regime especial, essa expressão regime especial mostra que as agências têm diferenças em relação às autarquias comuns. Basicamente, essas diferenças são duas. Os dirigentes das agências são estáveis, protegidos contra exoneração sem motivo e desempenham mandatos fixos. Ficam na função durante um prazo pré-determinado. Ai, Maza, bem que você podia ter, né, Maza, uma estratégia para eu guardar esse conceito de agências como autarquias com regime especial. Ah, e eu tenho. Lembra da minha musiquinha sobre agências? Agências têm regime especial. Seus dirigentes são estáveis e têm mandatos fixos. Esse finalzinho, fixos, eu reconheço que não é o melhor possível, mas eu nunca consegui consertar. Tá? Agências são autarquias com regime especial. Seus dirigentes são estáveis e têm mandatos fixos. Essas duas características fazem com que as agências reguladoras tenham a chamada autonomia qualificada. Toda autarquia possui essa autonomia, uma liberdade de ação e de decisão sobre os seus próprios assuntos. Mas com as agências, esse grau de liberdade é mais acentuado. As agências não têm a autonomia comum. Elas têm uma autonomia maior, mais liberdade, a chamada autonomia qualificada. Então, a estabilidade dos dirigentes e os mandatos fixos garantem uma autonomia maior,
uma esfera mais ampla de liberdade de ação frente à administração direta. Muito bem. Interessante nós sabermos também alguma coisa sobre a classificação das agências. Afinal, há muitos registros no exame de ordem de perguntas a respeito desse assunto. E as classificações das agências são de vários tipos. Nós temos, em primeiro lugar, uma classificação quanto ao âmbito federativo. Agências podem ser federais, estaduais, distritais ou municipais. As agências federais são aquelas ligadas à União, pertencentes à administração indireta federal. Os exemplos que caem na prova de agências são exemplos de agências nacionais, porque a prova da OAB é uma prova nacional. Então nós temos a Anatel, nós temos a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, tem a do petróleo, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Vigilância Sanitária, conhecida como Anvisa, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e uma que está famosa pela cobertura na mídia, que é a Agência Nacional da Aviação Civil. Essas são agências reguladoras federais. Mas ao contrário do que muita gente pensa, não existem apenas agências reguladoras no âmbito federal. São mais raras, mas nós temos no Brasil também agências estaduais, distritais e municipais. Bem, o grande diferencial de uma agência federal para as agências estaduais, distritais e municipais está na especialização. Ô Maza, por que na especialização, hein? A resposta é simples. As agências federais são marcadas por uma atuação voltada a um setor específico. A ANP atua só no petróleo, a Anatel só nas telecomunicações e a ANEEL só na energia elétrica. Ao contrário, as agências estaduais, distritais e municipais não têm esse timbre da especialização. São agências de uma competência mais genérica e que, na maioria das vezes, regulam todos os serviços públicos prestados dentro da esfera federativa. Eu guardei um nome de agência estadual só porque eu achei o nome curioso. É a Agência Estadual de Regulação dos Serviços da Bahia. Sabe qual que é a sigla? Veja que sigla mais feia, AGERBA. Olha que coisa feia. AGERBA, Agência Reguladora dos Serviços do Estado da Bahia. A AGERBA é um exemplo de agência assim. Ela não é especializada. Ela trata da regulação de todos os serviços públicos prestados naquele estado. Uma outra classificação é quanto às atividades predominantes das agências. Quanto às atividades predominantes, as agências reguladoras podem ser de 3 tipos. Em primeiro lugar, agências de serviço público. Em segundo lugar, agências de polícia. E em terceiro lugar, as agências de fomento. Cada uma dessas espécies de agências desempenha um tipo específico de atuação. Quer ver por quê? As agências de serviço, como acontece com a Anatel, a ANEEL, a ANTT dos transportes terrestres, são agências vocacionadas para o controle da prestação de serviços públicos. Elas são especializadas nesse setor estatal de controle de serviços. As agências de polícia não. As agências de polícia são agências de fiscalização. Aliás, tecnicamente, esse nome, poder de polícia, designa atividades de fiscalização. As agências de polícia